E aí, galerinha do bem, que Jesus abençoe o coração de cada um de vocês, aqueles que vão assistir esse vídeo, que vão escutar essa mensagem. Se fizer sentido para você, lá no final, como eu sempre falo, deixa aí um curtir, compartilha, para que possa o vídeo, a mensagem chegar a um número maior de pessoas, né? Não é fama, não é sucesso, é propósito. Então, que a gente possa transbordar na vida do outro e seguirmos firme com a gente evoluindo dia após dia. Desculpem a minha fisionomia de cansaço, né? A carcaça tá cansada, mas a mente tá boa, o espírito tá elevado, a alma tá plena. Então, uma coisa que eu tenho comigo é que isso se chama autogoverno. É uma coisa que eu venho aprendendo, que você tem que governar sobre o seu corpo, sobre as suas vontades, sobre as suas emoções. E a partir do momento que você começa a destravar e começa a viver dessa forma, muita coisa começa a fazer sentido para você. E o cansaço descansa, no dia seguinte tá tudo bem. O que não pode deixar é só o cansaço mental. Esse derruba você por meses, anos e até às vezes por vidas. Mas enfim, como eu havia prometido alguns dias atrás aí, nos meus status sobre o vídeo, ontem e hoje acabou de sair um passageiro aqui que teve muita conexão com o assunto do qual me tocou meu coração naquela viagem da semana passada. E eu resolvi gravar esse vídeo agora. Tô trabalhando, parei aqui num posto, tô seguro. E falei, não vou deixar até aquilo que eu acabei de falar. A minha mente queria que eu gravasse amanhã. Amanhã cedo você grava. Não. É agora. Eu tenho que usar a frequência boa agora. Amanhã não sei nem se eu vou estar vivo. Então é uma coisa que eu tenho muito comigo. É fazer agora aquilo que está dentro do meu controle. E eu vou tentar conectar as duas viagens, e na verdade foram 3, mas essas duas, a última agora e a de semana passada, teve muita conexão no assunto que eu quero tentar passar para frente, esse aprendizado que eu tive. E semana passada, né, na minha rotina normal, um pouco mais à noite já, peguei um casal e um filho na porta de um hospital e tava levando ele para casa deles, né, os 3 lá para casa, para residência. E quando o casal começou a puxar assunto comigo, e ali a gente começou a trocar algumas experiências de vidas, e eu vi quando a mãe virou e falou dos filhos. A gente tava falando dos filhos, do tempo tá passando muito rápido, enfim. E ali, em algum momento da conversa, ela vira e fala pra mim do Arthur. Isso foi muito impactante também, por ter um filho chamado Arthur, e da Yara, a sua menina. E ela virou e falou de uma terceira que havia falecido. Aí nisso me chamou a atenção, nisso já conectou com o meu coração. Eu falei, opa, tem um aprendizado atrás disso aí. E aí eu falei, como que eu vou perguntar isso pra ela? Mas ali a conversa foi fluindo, e ali ela foi me passando uma segurança, um conforto, né? Nunca deve ser tão fácil falar sobre isso, né? A perda de um filho. Mas eu senti uma segurança, ela me passou isso. E tocou meu coração. E ali eu perguntei pra ela sobre essa terceira filha, né? Esse terceiro filho, que era uma menina. Eu acho que era Laís o nome da menina. Falei, qual que é o nome da outra filha sua? Daí ela falou, a Yara. Mas ela falou citando da Yara, que, né, da menina de 7 anos viva. Falei, não, mas você falou de uma aí que veio falecer. Ela falou, foi a Laís. Ela faleceu quando tinha 6 meses de vida. Eu falei, eu preciso aprender com essa mãe. O que ela tem para passar para mim? Né? A mãe, o pai, né? Na verdade era uma família que estava dentro do meu carro ali naquele momento. Deus colocou aquela família ali para me trazer mais um aprendizado, mais um entendimento, né? Do motivo da gente estar aqui nesse plano terreno, de aprender, de curar outras pessoas. E ali eu, né, obviamente pedi desculpa para ela, falei, desculpa a pergunta, mas como que foi
né? Daí ela contou o motivo, né? Que eu acredito que não devo nem comentar sobre isso, que não tem motivo para isso, o motivo da morte, mas foi lá um acontecimento, digamos assim, é uma particularidade dela. Mas essa criança estava na barriga, ela veio falecer com 6 meses de vida, e a gente tem muito a ideia, né, de vida só após o nascimento. E ali eu aprendi, ela me ensinou que não, a Laís tinha 6 meses de vida dentro da barriga dela. A gente tem esse costume de, por exemplo, hoje eu tenho, vamos supor que hoje eu estaria fazendo 32 anos. Eu estaria fazendo 32 anos de nascimento, mas de vida eu teria 32 anos mais 9 meses, né? Porque a partir do momento que é fecundado lá no útero da mãe, já é vida, né? Já tem um coração batendo lá. E ali eu senti um conforto, né? Não vou dizer um conforto, porque acho que nunca vai ser tão fácil para uma mãe que perde um filho falar de uma maneira tão tranquila. Mas eu tentei tirar dela ali qual que era o aprendizado de vida, o que ela poderia me ensinar com aquilo ali. E aí ela falou um versículo que é uma das coisas que eu quero carregar pelo resto da minha vida. Quem me conhece sabe que dificilmente vai me ver reclamando de alguma coisa. É claro que eu tenho os meus dias, que eu tenho os meus momentos que eu falo que não são tão bons, mas que eu tento aprender com esses momentos também. E aí ela virou e falou pra mim assim, que com essa perda, com esse aprendizado de vida que Deus colocou, né, na história dela, dentro da família dela, que tinha algo bom. Por mais que a dor tivesse sido dilacerante, né, de você ter que abrir a barriga, tirar uma criança ali sem vida, fazer um velório, fazer todo aquele procedimento de enterro, mas que ela citou o versículo que eu sempre falo, né, de que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam o Senhor, segundo o seu propósito, né? Segundo o seu propósito foi chamado aqui nesse plano terreno. E naquilo ali, pra mim, foi assim, meu coração pegou em fogo na hora. Eu falei pra ela, nós pode ter certeza que eu tô tendo um aprendizado muito significante com a sua história. E ali ela foi falando, começou a contar um pouco mais de detalhes, né? Quanto Deus foi maravilhoso na vida dela, quanto Deus é maravilhoso na vida de todos nós, né? Só a gente saber acessar e entender isso. E aí eu fiz a pergunta, né, que eu sempre faço atrás das histórias que eu escuto, o que ela aprendeu com isso, né? O que Deus queria mostrar para ela. E ela falou que com o falecimento da filha dela, o casamento dela se fortaleceu muito mais, a aproximação com o marido dela se fortaleceu. Eu me lembro que eles têm 19 anos de casado, que ela conseguiu focar muito mais nos 2 filhos dela. Não que ela queria que fosse dessa forma, mas ela apenas entendeu e aceitou aquilo que Deus colocou na vida dela, os acontecimentos, né? Que à primeira instância a gente acha que é algo ruim, mas tudo. E eu tenho muito isso comigo e eu coloco muito isso em prática. Tudo na vida há algo de bom atrás. A gente só precisa buscar esse entendimento, essa sabedoria, esse discernimento. E foi para mim, foi magnífico. É uma das viagens que eu vou guardar pro resto da minha vida. E hoje, né, conectando com esse assunto de a gente não reclamar da vida, a gente não reclamar dos nossos problemas, eu tenho uma coisa, eu falo isso muito para as pessoas, até estava conversando com algumas esses dias. A vida é uma eterna resolução de problemas. Você vai resolver um, vai aparecer outro. Você vai resolver outro, vai aparecer 2 ou 3. Aí você vai resolver um, 2 vai ficar para você resolver depois. E a vida é isso. Não tem como
se viver numa plenitude. Quanto mais cresce, mais problemas vai aparecer, mas aí você vai se tornando maduro, você vai se tornando consistente e aí alguns problemas vão ficando pequenininhos. E hoje acabou agora de descer, há 2 viagens atrás, o Thiago, ele entrou tudo, a gente começou a conversar e falando como esse ano de 2021 passou rápido. Eu falei pra ele, passou rápido por quê? Você fez muitas coisas ou você não fez nada? Porque o relógio do ponteiro girou na mesma velocidade de todos os anos. Ah, mas esse ano foi muito pesado, nossa, só coisa ruim. Eu falei, tá, mas tudo bem, pode ter acontecido algumas coisas não tão boas no seu ano. Mas a cada uma coisa não tão boa, me fale 2 ou 3 aí. Positivas, coisas boas que aconteceu. Daí ele começou a falar assim, não tem nada. Eu falei assim, como que não tem nada, Thiago? Você tá conversando comigo, cara, você tá vivo. Você adentrou dentro desse carro aqui, ó, você tá enxergando, você tá falando, você tá me escutando. Você tem um trabalho, você tem um emprego, ele falou, né? Formado, o cara tem mestrado, né? Professor da USP. E nisso ele sofreu aquele impacto. Eu senti que eu consegui impactar um pouco ele com esse simples bate-papo. Daí ele falou, pois é, cara, né? A gente às vezes tá reclamando de barriga cheia. É claro que em todos os dias há, né? Acho que tem até um provérbio ou algum versículo que fala isso, que há mal em todos os dias, mas que a gente não tem que ter esse foco. Tem tantas coisas boas acontecendo. Se você tá me escutando, se você tá me assistindo, se você tá tendo entendimento da nossa conversa, já tem algo bom aqui nisso aqui. E um dia eu vi um vídeo sobre isso e eu coloquei isso todos os dias da minha vida, de reclamar um pouco menos, né? E a pergunta ali no vídeo que eu assisti, até vou tentar passar isso dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo, e que se tudo aquilo que a gente reclamasse, Deus fosse e tirasse da nossa vida. Se nós... quantas e quantas vezes a gente nos pega nos reclamando de coisas boas, né? E se Deus... não aguento mais esse meu pai, essa minha mãe. Deus fosse lá e tirasse esse pai, a sua mãe de sua vida. Quantas e quantas vezes a gente já reclamou de nossos filhos, e se Deus fosse lá e tirasse seus filhos e desse para uma mãe que não tem condição de ter um filho. Quantas e quantas vezes a gente reclama do nosso trabalho. Eu já reclamei do meu trabalho, obviamente, mas o dia que eu entendi isso, eu falei, não, tem muita gente que queria estar aqui dirigindo, tendo um carro, tendo uma condição, de fazer aquilo que eu tô fazendo. Então, e se quando a gente reclamasse do nosso trabalho, Deus tirasse do nosso trabalho e entregasse para aquele cara, aquela pessoa, aquela mãe que andou debaixo de um sol mais de 3 dias para arrumar um emprego? E se Deus, né? Mas eu não aguento, né? Esses dias eu vi uma pessoa reclamando, ela saiu do metrô e entrou no carro. Nossa, eu não aguento mais andar. E se Deus tirasse as pernas dela e desse pro cadeirante que tá lá querendo ter a oportunidade de andar? E se a gente chegasse lá no cadeirante, e o cadeirante, Deus, eu não aguento mais essa vida de cadeirante. E se Deus tirasse a vida dele e entregasse num leito de hospital do pessoal aí, dessas vítimas, dessas vidas que se foram por causa do Covid, né? De uma vida, de alguém que tá lá no hospital do câncer, querendo só mais uma oportunidade de vida, uma oportunidade de fazer diferente. Então, isso que eu coloco no meu dia, todos os dias, é aquilo que eu falo nos meus status, nos meus stories. Todos os dias tem que ser memorável. E Charles, o que é ser memorável? Memorável não precisa eu estar viajando pro exterior, não precisa eu estar comendo num restaurante bacana, não precisa eu estar tendo riqueza financeira. Para mim, memorável é eu poder ver os meus filhos com saúde, ver a minha mãe, ver a minha irmã, sabe? Ontem eu tava dando comida pro 02, pro Arthur. E sabe aquele ato de você pegar a colherzinha e colocar na boca? Aquilo ali pra mim é memorável. O sorriso daquela criança,
sabe? De eu ver o José escrevendo bom dia pra mim. Então, assim, o que é memorável? Pra mim é isso. Então, todos os dias há coisas boas, todos os dias há coisas grandiosas, e que possamos ter esse discernimento, esse entendimento. É claro que às vezes a gente reclama, mas é tudo uma questão de frequência. Às vezes a gente até reclama da boca pra fora, de brincadeira, mas eu acredito muito em energia, muito em frequência. Então, às vezes até isso quando você entra numa questão de frequência, de reclamação, isso a gente começa a descer uma escada emocional, às vezes até mesmo de brincadeira, e aí outras coisas negativas acontecem, e aí você for puxar na raiz do negócio, é devido àquela pequena reclamação que você começou lá atrás e se tornou algo grandioso. Então, é óbvio que a vida de ninguém é simples, é fácil, mas é simples. É uma coisa que eu tenho comigo. A vida não é fácil, mas ela é simples. Muito simples. A partir do momento que você traz o entendimento da simplicidade, do amor de Deus para sua vida, tudo se torna muito simples. Ah, Charles, a vida não é simples, a vida é difícil. Tá, tudo bem. Continue vivendo da forma que você está vivendo, cuidando da sua vida, e eu vou continuar acreditando que a vida é simples e cuidando da minha. E nisso a gente vai, cada um seguindo o seu caminho. Mas tudo que eu posso fazer para tentar mostrar para as pessoas que as coisas são simples, e que a partir do momento que você internalizar isso, tudo vai se tornar fácil. As coisas começam a se tornar um pouco mais fácil, um pouco mais prazerosas de fazer. As coisas começam a fluir. Não sei, né? Acredito que não haverá mais vídeos durante esse ano, então eu encerro aqui o meu ciclo de 2021. E pode até ser que apareça, eu vou continuar trabalhando até o final do ano, mas se tocar o meu coração, eu volto, gravo e posto aqui, mas provavelmente só o ano que vem. E o ano que vem tá aí, né? Mais um calendário que muda, né? Na verdade é só números que mudam. Entra um ciclo novo, mas é muito mais você se tornar uma pessoa nova, num processo de transformação, do que o ano. E é isso que eu te desejo, que você entre num processo de mudança, assim como acredito eu que estou também num processo de mudança. É um caminho sem fim, é uma prova sem linha de chegada, mas que é muito prazeroso você olhar para você todo dia e ver o quanto você vem crescendo. Pouquinho todo dia. Então, que Deus Pai abençoe. Curta o vídeo, compartilhe aí no grupo da família, passe para frente. Transbordo, isso chama transbordo. Se você conseguir conectar uma pessoa, e essa pessoa uma, a gente com certeza vai aprendendo um com o outro e tornando esse mundo mais prazeroso. Já é bom de se viver, a gente só precisa ter um pouco mais de clareza na nossa visão e ser mais grato. Muita gratidão, ser muito mais grato com tudo que está acontecendo na nossa vida. Até mesmo se você não tem entendimento das coisas não tão boas que estão acontecendo, mas tudo passa. Fase boa passa, fase ruim também passa. Um beijo no coração de cada um. Que possamos estar juntos até na eternidade, até depois do fim. Façam um excepcional ano, façam um excepcional fim de ano. Muita prosperidade, muita luz, muito entendimento. E se decidir fazer, vai lá, faça e vença. Um beijo.